Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. Oh Pai, obrigado por essa oportunidade de começarmos a nossa semana na sua presença. Pai, é tão bom estarmos reunidos, congregados junto com a igreja, adorando, exaltando, bendizendo o teu nome, Senhor. Nós somos gratos, porque você não muda, você permanece para sempre. Pai, traga agora luz aos nossos corações, traga luz à nossa mente, traga-nos clareza do seu propósito, Senhor, que possamos compreender, ó Pai, hoje o valor de uma alma, Senhor. Nós queremos compreender hoje qual é o valor que o Senhor nos dá, e qual o valor que o Senhor dá a toda alma, a toda pessoa. Traga-nos restauração, restitui em nós, Pai, a clareza, a compreensão a respeito, ó Pai, do valor de uma alma. Rejeitamos qualquer interferência do inimigo, qualquer obra maligna. Oramos para que o teu reino venha, oramos para que a tua bondade seja feita em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos nesses dias meditando sobre restituição. Se você está conosco na campanha de oração e jejum, nós estamos lendo esse livro, Restituição de A a Z. Vamos ministrar algo que está aí no livro, em nada vai atrapalhar. Se você está aqui nos visitando ou não tem o livro, você vai entender perfeitamente. Mas nesse primeiro momento do nosso jejum, nessa primeira semana, nós lemos e ouvimos nas nossas reuniões, nos nossos encontros de célula, nós ouvimos e lemos muito a respeito do valor de uma alma para Deus, que a alma, que a vida, que a pessoa é a coisa mais importante para Deus. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar sobre a restituição de um valor de uma alma. Quando nós estamos no ano da restituição, nós precisamos primeiramente entender o que Deus quer restituir na nossa vida. Porque 2025 o Senhor nos deu uma palavra na passagem de 2024 para 2025, ano de restituição. Mas o que Deus quer restituir na nossa vida? Precisamos entender. Na verdade, nós também precisamos entender o que é restituição. A palavra restituição significa devolver ou trazer de volta algo que foi perdido ou algo que foi roubado. E isso é justamente o que aconteceu em nossa história. Porque quando Deus criou o homem, Deus o colocou em um lugar. Qual lugar que Deus colocou Adão e Eva? No Éden, num jardim. E o nome Éden significa literalmente prazer. Então Deus criou o homem para que ele desfrutasse de uma vida prazerosa, emocional, espiritual, familiar, todas as áreas da vida dele. Mas nós sabemos que entrou alguém lá no jardim, e continua entrando hoje na vida de muitas pessoas, o diabo, a serpente, para que o homem não desfrute da plena provisão, do pleno prazer que Deus tem para ele. Nós sabemos que ali no jardim, a serpente entrou, convenceu Eva, Eva convenceu Adão, e eles foram expulsos por causa do pecado, daquele lugar de prazer, daquele lugar de deleite. Mas Deus, na sua bondade, Ele sempre quis devolver, restituir o homem ao seu lugar de desfrute e prazer. Você pode dizer amém? Por isso Deus estabeleceu a obra do Calvário, a obra da cruz. E quando Cristo foi à cruz, derramar o seu sangue, morrer como um substituto em meu lugar e em seu lugar, Ele estava ali com um plano de restituir tudo aquilo que nós perdemos. Restituir a vida abundante, restituir a vida de alegria, restituir a vida de prazer, restituir a vida de gozo, restituir uma vida plena na presença do Senhor. Amém, amados? Quando nós pensamos em restituição, muitas vezes nós somos levados a pensar diretamente em coisas materiais. Então, ano da restituição, o que nós pensamos? Opa, eu não tenho mais carro, então Deus vai restituir meu carro.
Eu perdi minha casa, então Deus vai restituir minha casa. Há ano da restituição, Deus vai restituir meu casamento. Há ano da restituição, Deus vai restituir a minha saúde. Deus vai restituir o meu dinheiro. Deus vai restituir a minha vida profissional. Sim, Deus fará isso, amém? Mas eu quero que você compreenda hoje que o que Deus quer restituir na sua vida é muito maior do que tudo isso. Há algo muito maior do que tudo isso. Há algo infinitamente maior do que carro, casa, família, casamento, dinheiro. Porque o que Deus quer restituir em você vai afetá-lo por toda a eternidade. O que Deus quer restituir vai afetar hoje, mas vai afetar toda a eternidade. Então nós precisamos entender a restituição divina. Por isso que o tema da mensagem é restituindo os valores, ou o valor de uma alma. Por quê? Porque nós temos valores naturais. Mas existem valores que são valores eternos. Existem valores que são valores espirituais. E esses são chamados de valores do reino de Deus. Então hoje eu quero que você compreenda quais são os valores espirituais, e quando você ouvir, você abrace a palavra de Deus e diga: eu quero viver os valores espirituais, eu quero viver os valores do reino, eu quero viver os valores eternos na minha vida, porque o valor eterno é a base, é a plataforma, é o alicerce para que todas as outras coisas sejam acrescentadas em sua vida. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos aconselhar a nós não agirmos, nem termos valores como as crianças têm. Então, por exemplo, se você mostrar para uma criança um pirulito, um McDonald's e um prato de arroz e feijão, o que a criança vai escolher? O que a criança vai escolher? Alguns adultos também vão escolher o McDonald's, eu conheço alguns que vão escolher, mas eu quero falar das crianças, não dos adultos. Não é? Por quê? Porque o valor de uma criança é o doce, é o brinquedo. Agora adultos não, adultos têm outros valores. E Paulo vai dizer que nós precisamos ter valores que superam os valores de uma criança. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo estava dizendo: olha, vocês aí na igreja de Corinto, os valores de vocês, as coisas que vocês vivem, as coisas que vocês têm experimentado, são coisas ainda muito naturais, são coisas ainda muito superficiais, são coisas ainda muito infantis. Eu gostaria de ministrar algo mais sólido para vocês. Por quê, queridos? Porque aqueles irmãos, a vida deles estava muito baseada nos valores naturais, estava muito baseada nos valores humanos. E Paulo estava dizendo: eu quero mostrar para vocês algo mais elevado. E eu estou hoje aqui como Paulo, eu quero mostrar para você algo mais elevado. Eu quero mostrar para você algo maior do que dinheiro, algo maior do que bens, algo maior do que coisas naturais. Há algo maior do que tudo isso, que vai levá-lo à eternidade plena, que vai ir com você para a eternidade. E o que é isso? São os valores do reino de Deus, são os valores eternos. Então eu creio que a maior restituição que Deus tem para nós esse ano, embora Deus vai restituir muitas bênçãos materiais na sua vida, embora Deus já está restituindo, já tem testemunhos, embora Deus vai restituir famílias, casamentos, mas eu creio que a maior coisa que Deus vai restituir esse ano na nossa vida são os valores eternos. Nós precisamos valorizar o que Deus valoriza e desvalorizar o que Deus desvaloriza. Porque se você valorizar o que Deus dá valor e desvalorizar o que Deus não dá valor, eu e você vamos andar como crentes
vencedores. Glória a Deus. Agora, aos olhos de Deus, qual o maior valor deste mundo? Escute a pergunta. Aos olhos de Deus, qual o maior valor neste mundo? Nós podemos, irmãos, sem sombra de dúvida, afirmar que o maior valor para Deus são as pessoas. Escute, o maior valor para Deus são as almas. Por quê? Porque Jesus morreu por almas, Jesus morreu por vidas, Jesus morreu por pessoas. Quando Jesus estava na cruz, Ele não estava morrendo por coisas naturais, Ele não estava morrendo por objetos. Quando Jesus morreu na cruz, Ele estava morrendo por almas. Ele morreu por mim, por você, Ele morreu pela nossa família, Ele morreu pelos perdidos, Ele morreu pelo mundo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que morresse pelo mundo, e assim, todo que nele cresce, tenha a vida eterna. Então o que tem mais valor para Deus, é a vida. O que Deus dá mais valor, são as almas. Porque tudo que existe no mundo, vai ser destruído. Eu preciso contar para você. Mas aquela casa que você ama, que você mora, um dia vai acabar. O carro que você dirige com maior alegria, com maior satisfação, vai acabar. A roupa, a bolsa que você usa, a comida que você come, o corpo que você até mesmo cuida, e deve continuar cuidando, essas coisas todas vão acabar. Um dia o Senhor virá, e diz a Bíblia que esse mundo não vai existir mais, porque Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Tudo que nós estamos vendo vai ser destruído, irmão, vai ser tudo novo, você vai olhar para o céu, vai ser um novo céu. Explica isso, pastor. Não sei, mas a Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele também vai, junto com o seu povo, viver em uma nova terra. Eu não sei como é que vai ser essa terra. A Bíblia diz que não vai ter mais mar. No novo céu e na nova terra não tem mar. A Bíblia diz que o sol não vai existir mais, porque próprio Jesus vai iluminar o mundo todo. Você imagina que coisa gloriosa é isso? Qualquer dia eu vou pregar aqui sobre o novo céu e a nova terra, para a gente entender um pouquinho mais. Tudo vai acabar, mas tem uma coisa que não vai acabar: a sua alma. A minha alma e a sua alma não vai acabar. Sabe por quê? Porque a nossa alma é eterna. Então almas são eternas, e por isso elas têm um valor infinitamente maior sobre qualquer coisa que você conheça neste mundo. Então Deus dá muito valor à sua alma, à minha alma. Deus dá muito valor a nós como pessoa. Mas o diabo também sabe, escute, que a coisa mais importante é a alma. E por isso existe uma guerra de um lado, o diabo que quer roubar, matar e destruir o quê? As almas. E de um outro lado, Jesus que quer dar vida, e vida em abundância para as almas. Então eu e você decidir de que lado nós estamos. Você já decidiu de que lado você está nessa guerra? Você precisa decidir. Eu estou do lado de Deus, eu estou do lado das almas, eu estou do lado da vida. Não, eu não estou do lado de Deus, eu estou do lado do inimigo. Não, você precisa ficar do lado de Deus. O lado de Deus é o lado que dá valor a pessoas. O lado de Deus é o lado que dá valor à vida. O lado de Deus é o lado que dá valor às almas. O que acontece quando você começa a entender que para Deus o mais importante é a alma, e você começa a viver a sua vida dando em primeiro lugar a importância à alma? Sabe o que acontece?
você coloca a eternidade dentro de você, você dispara, você ativa a eternidade dentro de você, a eternidade passa a fazer parte do seu dia a dia. Você acorda segunda-feira e você lembra, existe uma eternidade, um dia eu vou viver eternamente com o Senhor. Quem foi salvo em Jesus vai viver a eternidade com Ele, quem não foi, não vai viver. Então eu vou falar de Jesus para as almas que ainda não conhecem a Ele, porque eu quero levar minha casa, eu quero levar meus amigos, eu quero levar os meus colegas para conhecer a Jesus, para viver a eternidade também com Ele. Então você começa a viver a eternidade no seu dia a dia, e escute, isso vai mudar um pouco o seu estilo de vida, porque quem vive sabendo que há uma eternidade, essa pessoa vai ter uma vida diferente. Ela não vai viver apenas baseada no aqui e agora, ela não vai apenas viver baseada nas coisas materiais, ela vai viver olhando para o futuro, ela vai viver olhando para a eternidade. Sabe, irmão, Jesus disse em Mateus 5, escute bem o que eu vou dizer, Jesus disse em Mateus 5, que nós nunca deveríamos chamar uma pessoa de louca. Jesus, ele disse lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer assim: olha, se você um dia abrir a sua boca e dizer que uma pessoa é louca, você está com problemas, você está perdido, porque louco lá no passado era uma ofensa muito grave. Só que no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus ele vai chamar um cara de louco. Quer dizer, em Mateus 5, Jesus diz: nunca chame ninguém de louco, porque se alguém chamar alguém de louco, vai para o inferno. Aí em Mateus 12, em Lucas 12, Jesus ele vai contar uma história, e ele vai chamar o personagem da história de louco. Vamos ver essa história, e por que Jesus chamou alguém de louco? Vamos ler a história, Lucas 12, 16, os irmãos estão aqui comigo, amém? E lhes proferia ainda uma parábola. Quem proferia? Jesus, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava, ele conversava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então imagine, um homem começou a ganhar muitos bens, ele começou a ganhar muito dinheiro, ele começou a ganhar muita coisa. E basicamente a economia da época era a agricultura. Então os campos dele começaram a produzir muito cereal, muita fruta, muita coisa. Só que ele pensou: e agora eu não tenho onde guardar tudo isso? Então ele teve uma ideia prudente. Não há nenhum problema em ganhar dinheiro, não há nenhum problema em ser uma pessoa próspera, não há nenhum problema em ser uma pessoa rica. Ele teve uma ideia, versículo 18, ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir os meus celeiros, e eu vou reconstruir celeiros maiores, e eu vou recolher tudo que eu produzi, todos os meus bens, todos os meus produtos, eu vou recolher tudo, e eu vou guardar no celeiro. Qual foi a ideia dele? Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou trabalhar, e eu vou ganhar muita grana, dinheiro, e eu vou aposentar. E eu vou viver de renda, com 30, 40, 50 anos, eu não preciso trabalhar mais, porque eu estou agora milionário, eu tenho milhões guardados no banco, no celeiro, eu tenho dinheiro para mim, para os meus filhos, para os meus netos viverem uma vida inteira. Era essa a ideia dele. Parece uma ideia muito boa, parece uma ideia muito inteligente, parece uma sacada muito boa, mas versículo 19 diz o seguinte: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, se aposenta, vive a vida, regala-te. Mas Deus lhe disse. De que Deus o chamou? De que Deus o chamou? Louco. Deus chamou uma pessoa de louca. Jesus disse que ninguém poderia chamar outro de louco, mas Deus chamou. Deus é soberano, Ele chama as pessoas do que Ele quiser, amém? Mas por que Deus chamou uma pessoa de louca? Vai vir a resposta. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
21. Assim é o que entesoura, aí Jesus vai explicar. Assim é o que entesoura, é o que junta tesouros para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então eu preciso que você entenda, que há uma riqueza que é nossa, que é terrena e natural, mas há uma riqueza para Deus. Eu quero que você entenda que há pessoas que são ricas nessa terra e pobres para Deus, mas há pessoas que não são ricas nessa terra, mas são ricas para Deus. Eu quero que você entenda que há pessoas que são ricas nessa terra e ricas para Deus, e há pessoas que são pobres nessa terra e pobres para Deus. O que Jesus está contando nessa parábola é que nós precisamos juntar tesouros no céu, nós precisamos ter uma poupança no céu, nós precisamos ter dinheiro no céu, nós precisamos ter uma riqueza no céu. Não é dinheiro material, não é riqueza material, nós precisamos ter um tesouro no céu. Jesus disse para ele: cara, você é louco, porque você está pensando só aqui na terra, você não pensa na eternidade, você acha que você vai viver só aqui e acabou. Como é que você vai chegar, com que tesouro você vai chegar no céu? Porque quando Jesus estava lá na manjedoura, quem foi visitá-lo levou tesouro, sim ou não? Levou os magos. O que eles levaram? Ouro, incenso e mirra. Eles levaram, porque Jesus é rei. Quando nós entramos no céu, nós entramos pela graça de Deus, não há mérito em nós, mas nós vamos levar tesouros para o Senhor, porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos entesourar para a eternidade. Nós precisamos entesourar, nós precisamos ter tesouros para a eternidade, nós precisamos ser ricos para com Deus. Então Deus não se impressiona, irmãos, eu não vou ficar repetindo isso toda hora, porque vai cansar você. Deus não tem nenhum problema em você ter dinheiro, amém? Isso é bênção de Deus, tenha, prospere, não há problema em relação a isso. Pelo contrário, nós aqui pregamos a abundância de graça, nós aqui pregamos a vontade de Deus em suprir e prosperar você, amém? Então não tenho dúvida que Deus quer te prosperar, amém? Mas eu quero que você entenda que há algo mais excelente do que você viver uma vida só para juntar dinheiro. Há algo maior do que isso, há algo muito maior do que isso, há algo muito melhor do que isso, há algo muito mais elevado do que isso, e é a vida eterna, é a eternidade. Então Jesus, ele vai dizer o seguinte: olha, se você quer acumular tesouro nos céus, cuide da sua alma. Se você quer acumular tesouros nos céus, cuide de você, cuida da tua alma. E Jesus, ele vai dizer: se você quer acumular tesouros no céu, cuide de outras almas, cuide da sua, mas cuide de outras almas também. Quando a eternidade ela é colocada dentro de mim, então eu não vivo mais preocupado apenas com a vida aqui e agora, eu também penso na minha eternidade. O meu coração, os meus alvos, os meus tesouros, eles são voltados para essa eternidade. Conta a história que certa vez um turista de mochilinha, ele estava viajando e ele ficou perdido no caminho, e ele entrou na casa de um sábio. E ele imaginou que ele encontraria um palácio com muita riqueza, com comidas maravilhosas, com objetos de arte caríssimo. E quando ele entrou na casa daquele homem mais sábio daquela vila, ele encontrou uma casa muito simples, uma casa muito humilde, que não tinha quase que nada. E ele então, um tanto indignado com aquilo, ele perguntou àquele homem: por que você, sendo um homem tão sábio, tão inteligente, tão capaz, você não tem quase nada? Ele disse: você precisa entender, eu tenho pouco, porque eu não vivo para essa vida, eu sou um turista nessa vida. Por que você viaja apenas com uma bolsa nos seus ombros? Então o rapaz respondeu para ele: porque eu sou um turista, eu estou aqui só de passagem. Ele disse: eu também não estou acumulando muitas coisas, porque eu só estou aqui de passagem, eu vivo para a eternidade. Irmãos, nós estamos aqui de passagem, a nossa vida é uma vida eterna, nós vivemos para a eternidade. Aleluia.
Então, quando eu começo a entender que o mais importante é a minha alma, a primeira coisa que eu faço é cuidar da saúde da minha alma. Primeira coisa, eu preciso cuidar da saúde da minha alma. E tem um remédio, escute, que você precisa usar todo dia, para que a sua alma fique bem. Tem um remédio que você precisa usar constantemente, para que a sua alma não adoeça. Sabe qual é o nome desse remédio? Perdão. Perdão. Perdonique é o nome do remédio. Você não vai encontrar na farmácia, mas você vai encontrar aí dentro do seu coração a capacidade gerada pelo Espírito Santo de perdoar quem te ofendeu. Pessoas que não perdoam, elas adoecem na alma. Pessoas que não perdoam, elas vivem ansiosas. Pessoas que não perdoam, elas vivem deprimidas. Perdoe, vão falar mal de você, perdoe. Vão ser deselegante com você, perdoem. Vão ser desleais com você, perdoem. Vão te ofender, perdoem. Vão passar a perna em você, perdoe. Você não está perdoando para fazer o bem para os outros, você está perdoando para fazer o bem para você mesmo. Quem perdoa vive uma vida livre de qualquer jugo. Então cuidar da alma é dizer: eu vou perdoar. Ah, mas meu marido, vou perdoar. Ah, mas minha esposa, vou perdoar. Ah, mas o irmão da igreja, vou perdoar. Ah, mas o colega de trabalho, vou perdoar. Vou andar em perdão. É valorizar a eternidade, é valorizar a sua alma. Irmãos, quem entende o valor da alma, além de cuidar da sua alma, escute, se propõe a cuidar da alma de outras pessoas. Quantas almas? Almas são pessoas, tá? Quantas almas, quantas pessoas nós conhecemos sem Jesus? Quantas pessoas nós conhecemos sem Cristo? Ah, pastor, mas aquela pessoa é tão difícil. Sem Cristo você também era, eu também era. Ou nós éramos fáceis? Porque se você é uma pessoa que se acha muito fácil, aqui não é o seu lugar. Porque o evangelho é para quem é difícil, é para quem é complicado, é para quem segundo o mundo não tem jeito. Esse é o evangelho é para o perdido. Amém? E quantas almas nós conhecemos que estão perdidas? Vícios, drogas, incredulidade, dizem que não creem em Deus, estão deprimidas, estão querendo tirar a vida. Quando você entende o valor da sua alma, quando você entende o preço que Jesus pagou na cruz, morrendo em seu lugar, um homem perfeito, quando você entende a obra do Calvário, o sangue de Jesus derramado por você, você diz: Senhor, muito obrigado. Foi o que a pastora disse aqui, nós voltamos o tempo todo para agradecer. Nós não ficamos sem congregar, irmãos, porque de 7 dias, nós temos apenas um dia para congregar, e nesse um dia que nós temos para congregar, nós damos apenas 2 horas para o Senhor, num culto. É muito pouco para aquilo que o Senhor fez na nossa vida, mas para nós entendermos isso, precisamos ter revelação, o valor da minha alma e o valor da alma de outras pessoas. Quem entende o valor da sua alma, compreende que a alma é o verdadeiro tesouro, e que nós não podemos chegar pobre nos céus. Nós precisamos levar tesouros para o céu. Toda alma que você ganha para Jesus, toda pessoa que você evangeliza, toda pessoa que você traz ao culto, toda pessoa que você escreve para ir no encontro com Deus, toda pessoa que você leva à sua célula, toda pessoa que você diz Jesus te ama, é um tesouro que você está juntando lá no céu, está registrado, está no banco celestial, não vai ser esquecido. Todo investimento de oração, de jejum, de tempo, de contribuição financeira que você faz para que o evangelho seja pregado, para que a igreja esteja aberta, quando você abre a sua casa para pregar o evangelho, é tesouro no céu que está sendo registrado. Você está se tornando um homem rico no céu, e é isso que nós queremos, ser conhecido nos céus. Não importa, querido, não importa ser famoso na terra.
Deixa isso para outras pessoas. Não tem essa ambição de ser famoso, não tem essa ambição de ser uma pessoa famosa aqui nessa terra. Queira ser conhecido nos céus como alguém que ama ao Senhor, como alguém que vive para a glória de Deus, como alguém que vive para o Senhor. Para isso, nós precisamos que o Senhor restitua aquilo que necessitamos para valorizarmos a eternidade. E a primeira coisa que o Senhor quer que entendamos é qual o nosso referencial. Você que está lendo o livro conosco, você sabe que essa primeira parte falou uma expressão que talvez tenha não ficado muito clara, chamada de berço da alma. Quando a gente pensa num berço, a gente pensa em uma criança. E uma criança, querido, ela precisa de um berço, porque o berço é o lugar da sua segurança. O pai, a mãe, não vai poder ficar com ela no colo o tempo todo. Ela vai precisar do seu berço. E ali no berço ela está protegida, ela está guardada pelos seus pais. No berço. A nossa alma também, ela precisa de um berço, de um lugar de segurança. E Deus estabeleceu em sua palavra, já na criação, em Gênesis capítulo 1, que é o que nós vamos ler agora. Deus estabeleceu etapas, Deus, Ele compôs, Ele montou um berço, para que a tua alma esteja segura. Nós não vamos falar de cada etapa desse berço divino para a segurança da nossa alma, mas hoje eu quero falar de dois deles, já indo para o final da mensagem. O primeiro é a restituição do nosso verdadeiro referencial. Gênesis capítulo 1, versículo número 26, abra por favor, Gênesis 1, 26. Nós vamos ler alguns versículos agora, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Nós somos criados à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Escute, há uma diferença entre nós e os animais, porque Deus não soprou o fôlego de vida sobre nenhuma espécie, a não ser a espécie humana. Então quando Deus soprou nas narinas de Adão, até aí ele era um boneco de barro, mas Deus soprou, e quando Deus soprou, a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. E esse sopro de vida gerou dentro do homem a eternidade. Agora esse homem é eterno. Os animais, desculpa aos que defendem os pets, os animais não são eternos. Seu animalzinho não vai para o céu. Acredito eu que vai ter animais no céu, mas o animal não tem espírito, o animal não tem alma. Somente nós recebemos o fôlego de vida. Somente nós recebemos a eternidade dentro de nós. É o que nos distingue de todas as espécies que Deus criou.
dos animais selváticos, dos répteis, dos animais domésticos. Somente o homem recebeu a eternidade, recebeu o fôlego de vida, é o que está escrito aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pois nele o homem que havia formado. Versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a primeira coisa está no verso 26, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então quem é o nosso referencial? Deus. Deus é o nosso referencial. Por isso que todos os dias, Deus ia na viração do dia, conversar com o homem, com Adão e Eva, para que Deus fosse o quê? O referencial deles. Por isso que Jesus veio em carne e osso viver aqui entre nós, para ser o nosso, o que, irmãos? Referencial. Então você precisa entender que tem uma referência. Seu referencial não é o ator, não é o influencer. Seu referencial não são as pessoas desse mundo, não é um coach. O seu referencial não é o pastor, o seu referencial não é a pastora, o seu referencial é Deus, o seu referencial é Jesus. Se você colocar a sua referência em pessoas, você vai ser uma pessoa decepcionada, você vai ser uma pessoa frustrada. Não coloque o seu referencial em ninguém, não coloque o seu referencial em pastor, em líder algum. O seu referencial é Jesus. Deus é a sua referência, é Ele. Mas o que o diabo quis fazer lá no jardim? Fazer com que Adão e Eva duvidassem do referencial de Deus. Então o que o diabo fez no ouvido de Eva, entrando lá através da serpente? Colocou dúvida. Disse para Eva: Eva, será que Deus está sendo verdadeiro ao dizer para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que você vai morrer? Não, você não vai morrer coisa nenhuma. O que vai acontecer com você é que você vai ficar tão inteligente como Deus. Come, você vai ter um poder de Deus na sua vida também. Eva caiu na mentira do diabo. E naquele momento ela estava decidindo que Deus não seria, junto com Adão, mais o referencial da vida delas. Irmãos, há muitas pessoas, até nas igrejas, que não tem Deus como referencial. Como eu falei, tem alguém do mundo externo? Não. Quando nós perdemos Deus do nosso referencial, o diabo ele vai colocando outras coisas para ser uma referência para nós. Você sabe que uma criança sem referencial, ela vai ter problemas emocionais e problemas comportamentais. Uma criança que não tem a referência do pai, de uma mãe, de um cuidador, ela vai ter problemas gravíssimos de insegurança, de medo, de pânico e problemas de comportamentos gravíssimos. Nós somos filhos de Deus e temos que ter um referencial. Mas o diabo tenta tirar Deus da sua frente para que você tenha outros referenciais. Qual o referencial que o diabo põe? De pessoas independentes. Então nós passamos a olhar e achar: olha, aquela pessoa é independente, ela não precisa de ninguém, ela vive por conta própria, ela vive sozinha, ela se banca, ela não precisa de ninguém na vida dela. E nós pensamos que essa é a vida referencial. Não é, sabe por quê? Porque a vida de Deus é uma vida em comunidade, é uma vida em família. Por isso que nós temos igreja, por isso que nós congregamos, por isso que nós somos uma igreja em células, para nós nos reunirmos como família, porque a vida de Deus é uma vida comunitária, a vida de Deus é uma vida corporativa, não é uma vida independente. Mas é um referencial que o diabo põe. Sabe qual outro referencial que o diabo põe? É que o que vale é quanto você tem. Então as pessoas vivem uma vida toda tentando ter, para mostrar para os outros o que elas pensam que devem ser. Não, esse não é o valor que o Senhor tem para você. Você não é o que você possui,
você é o que Deus fez em você, você é filho dele. Há um outro referencial que o diabo põe: o importante é o aqui e agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, já diziam os gregos. Esqueçamos do futuro, esqueçamos da eternidade. Vamos viver o aqui e agora, deixa para lá. Não, esse não é referencial. Deus é eterno e nós queremos entesourar para a eternidade. Aleluia. E para terminar, irmãos, para nós orarmos, além de restituir o valor de uma alma, além de restituir em nós o referencial, o Senhor quer nos restituir a clareza do seu propósito. Nós temos um propósito, amém? Eu e você, nós temos um propósito, e o nosso propósito está escrito em Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, nós acabamos de ler, Deus se colocou como referencial deles, e Deus disse a eles o seguinte: agora cresçam, se multipliquem e encham a terra. Sabe por quê? Porque Deus quer que o homem viva em família. Aleluia. Mas não é só a família natural que nós temos. Deus quer que a sua família espiritual cresça e se multiplique. A família espiritual é o reino de Deus. A família espiritual na terra é a igreja. E a ordem que Deus deu para Adão e Eva, Ele continua nos dando hoje. Jesus disse em Mateus 28:18: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, amém? Batize, faça discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que todo ano fazemos encontro com Deus. Agora dia 6 a 8 de junho, é oportunidade para você levar as almas para conhecerem Jesus. Isso que nós fazemos lá agora a célula, vamos evangelizar pessoas, vamos convidar. Para que isso? Não é por fazer, irmãos. Nós fazemos porque nós entendemos que Deus nos deu um propósito, e o propósito é nós trazemos as almas para a família de Deus. Esse é o propósito, a gente tem que trazer as almas para a família de Deus. Nós temos que entesourar para a eternidade, juntar as pessoas, chamar as pessoas, contar o que Jesus fez na sua vida. Você era um ex, isso conte. Você era uma pessoa deprimida, Jesus te curou, conte. Você era uma pessoa viciada, Jesus te libertou, conte. Você era uma pessoa vazia, Jesus te preencheu, conte. Fale de Jesus a todo tempo, porque o que vai permanecer são as almas que nós ganhamos. Aí Jesus vai dizer: olha, por isso vai e pregue. Deus disse: Adão, encha a terra, porque eu quero ter uma família. Deus sempre quis e continua querendo ter uma família de milhões e milhões de filhos. E quem vai trazer os filhos, as almas para essa família, sou eu e você. Amém, irmãos? Hoje nós falamos sobre a restituição do valor de uma alma. A coisa mais importante é a sua alma. A coisa mais importante são as outras almas. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Não perca a sua alma por nada nesse mundo, por dinheiro nenhum. Perca a sua alma. Cuide da sua alma, mas se envolva em cuidar da alma de outros. Você vai juntar um grande tesouro no céu. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos.